Saudações, concurseiro! Vamos resolver uma questão envolvendo distribuições discretas. Então, vamos falar das variáveis discretas. Primeiro, pela sua caracterização. Então, se nós temos uma variável aleatória e o seu espaço amostral for enumerável finito ou infinito, estaremos diante de uma variável aleatória discreta. Vamos representar, então, os possíveis valores de x em um conjunto enumerável que poderá ser finito ou infinito. Bem, no caso de um conjunto finito, o valor final será, então, xn, teremos n elementos no espaço amostral. No caso infinito, essa lista continua indefinidamente. Bom, falando então da distribuição de Bernoulli, é a distribuição mais simples que temos aí no contexto das distribuições discretas. A sua função de probabilidade é calculada quando nós atribuímos a cada experimento o resultado sucesso com uma probabilidade P e dizemos então que x é igual a 1. Demos então um valor numérico para esse resultado de sucesso. E a probabilidade será 1 menos P. No caso de fracasso, o estatístico comumente está familiarizado com essa notação. Com isso, nós temos que a sua função de probabilidade será então dada por essa expressão, onde temos P elevado a x, que multiplica 1 menos P elevado a 1 menos x, x assumindo então apenas dois valores, 0 resultando no fracasso e o 1 é o sucesso. Bem, vamos nos ater à distribuição de Bernoulli para chegar então à distribuição geométrica. A distribuição geométrica tem duas parametrizações e nessa aula nós vamos caracterizar uma delas. Considere então que nós temos a realização de experimentos independentes de Bernoulli, né? Ou seja, nós temos sucesso e fracasso. Vamos repetir cada experimento de Bernoulli até que ocorra o primeiro sucesso. Nesse contexto, nós podemos aqui exemplificar, né? Nesse caso aqui, temos então fracasso, fracasso e fracasso, 3 vezes, e por fim, sucesso. Temos um total de 4 experimentos, mas o nosso interesse é o número de fracassos. Nesse segundo exemplo aqui, não tivemos fracassos. Então, dizemos que x é igual a 0. Esse outro exemplo, tivemos aqui 5 fracassos antes do primeiro sucesso. Qualquer que seja a situação, nós teremos uma sequência que será caracterizada da seguinte maneira. Temos então x fracassos que ocorre anteriormente ao sucesso. Dizemos então que essa variável aleatória terá a seguinte função de probabilidade. Veja que temos x fatores para o fracasso, com probabilidade 1 menos P, e, finalmente, temos um sucesso. Portanto, a probabilidade, a função de probabilidade da distribuição geométrica com essa parametrização será dada por essa expressão aqui. Então, veja aqui, caracterizada a distribuição geométrica que conta o número de fracassos anteriores a um sucesso de Bernoulli. Bom, vamos então ver uma questão que caiu aí no concurso do STM, concurso realizado pela CESP em 2018. Temos aqui então a descrição do problema. Temos duas variáveis y1 e y2 e uma que é chamada de total.
Temos aqui, então, vários itens que a banca estava querendo avaliar o concurseiro. Nós vamos, então, resolver aqui o item 58, que dizia o seguinte: diante aí dessas duas variáveis y1 e y2, cuja função de probabilidade apareceu aqui no enunciado, ó, veja que, claramente, se trata de uma distribuição geométrica, né? Então, o enunciado destacava aí que essas distribuições geométricas eram independentes. E no item 58, temos uma outra variável definida a partir de y1 e y2, que é o mínimo entre essas duas variáveis. Então, você deveria avaliar aí se a função de probabilidade da variável h é dada aí por essa expressão. Bom, vamos então resolver essa questão e, primeiramente, nós devemos aqui calcular a distribuição acumulada da geométrica. Já já ficará claro por quê. Bom, como disse aí, o primeiro passo é reconhecer que essa é uma distribuição geométrica cujo P é igual a 0,1. Temos aqui, então, probabilidade de y igual a y igual a 0,1 vezes 0,9 elevado a y. Veja que a função de distribuição acumulada dessa variável aleatória y com distribuição geométrica é calculada da seguinte maneira. Temos, então, probabilidade de y menor ou igual a y. Vamos calcular a sua probabilidade complementar. Teremos, então, 1 menos o somatório. Temos aqui, então, a função de probabilidade. O somatório, quando k assume o valor y mais 1 até o infinito. É, então, a definição do complemento da probabilidade de y menor ou igual a y. Com isso, facilmente notamos que essa integral, na verdade, é uma série geométrica, cujo primeiro termo é p. 1 menos p elevado a y mais 1. E a sua razão é dada por 1 menos p. Portanto, temos aqui o resultado dessa série convergente, uma série geométrica em que temos uma razão 1 menos p. Desenvolvendo, então, essa expressão, chegamos finalmente aqui ao resultado da função de distribuição de uma variável aleatória geométrica. Note, então, se temos aqui probabilidade de y menor ou igual a y, aqui temos probabilidade de y maior que y. Portanto, veja que para uma geométrica, a distribuição, a probabilidade de y maior que y é 1 menos p elevado a y mais 1. Ora, vamos calcular então a função de probabilidade da variável aleatória h, que é definida pelo mínimo entre essas duas variáveis. Então, pela independência, vamos seguir o seguinte raciocínio. Veja que, se o mínimo é maior que 1h, é porque o y1 é maior que h e o y2 é maior do que esse h. Portanto, pela independência, teremos que a probabilidade de h maior que 1hzinho é a probabilidade de y1 maior que 1hzinho e vezes a probabilidade de y2 maior que esse hzinho. Veja que, considerando aí que y1 e y2 têm a mesma distribuição, conforme enunciado, chegamos a esse resultado aqui. Portanto,
a probabilidade de H maior que H é 1 menos P ao quadrado elevado a H mais 1. Como P é igual a 0,1, teremos aqui a probabilidade de H maior que Hzinho é 0,81 elevado a H mais 1. Veja que a probabilidade de H maior que Hzinho é 0,81 elevado a H mais 1. Se você olhar aqui para essa expressão, verá que temos aqui, então, a probabilidade de uma distribuição geométrica ser maior que um determinado Hzinho. Portanto, H também segue uma distribuição geométrica, nesse caso com P igual a 0,19, visto que o 1 menos P seria 0,81 em comparação direta com o que aparece aqui. Finalmente, nós concluímos que essa variável h, o mínimo entre y1 e y2, terá essa função de probabilidade, que é uma distribuição geométrica com P igual a 0,19, e esse item está corretíssimo. Veja, é uma questão CESP, uma questão não tão trivial, mas que você pôde aqui ver o seu passo a passo para a sua resolução. Então, para você ter as demais soluções dessa questão, adquira aí então 52 questões de estatística, um volume que traz distribuições especiais, somente distribuições discretas. Anteriormente já tivemos aí um volume que trazia distribuições especiais, somente distribuições contínuas, e agora você tem distribuições discretas. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.